Olá, o meu nome é Sâmia, e essa história aconteceu comigo em 1992. Na época eu era solteira, eu tinha 27 anos e morava na casa da minha mãe, uma casa simples no interior de Minas Gerais. Era uma casa sem muro na época, cercada por um quintal que terminava em um pequeno barranco. Eu não pensava muito sobre segurança naquela época, porque o lugar era tranquilo e todo mundo se conhecia, mas aquela noite mudou a forma como eu vi o mundo. Era uma noite comum, daquelas em que a gente janta, lava os pratos e se prepara para dormir. A minha mãe tinha viajado para visitar a minha tia em outra cidade, e eu fiquei sozinha em casa. Ela sempre me pedia para fechar bem as portas e janelas quando estivesse sozinha, mas eu nunca levei muito isso a sério. Afinal, quem viria até ali? Era uma casa no meio do nada, rodeada por árvores, alguns vizinhos e muito silêncio. Bem, eu estava vendo a novela depois de jantar um pouco e depois eu tomei coragem para lavar as louças antes de me preparar para deitar. Eu me lembro que a luz era amarelada incandescente, que iluminava o ambiente, que era um ambiente rústico. A pia ficava bem de frente para um basculante, uma janela pequena, alta, com vidro fosco e grades finas. Estava aberta para deixar entrar um pouco de ar fresco da noite, trazendo aquele cheiro úmido de mato e terra molhada. Enquanto eu lavava os pratos, eu liguei o rádio e estava escutando música. Eu estava distraída, sem prestar atenção em mais nada. Foi então que aconteceu. Quando eu fui pegar uma panela ao lado da pia, senti um puxão forte no meu cabelo. Na hora achei que tinha enganchado em alguma coisa, mas não havia nada ali. Nada que eu pudesse ter prendido o meu cabelo. O puxão continuou mais forte e dessa vez foi mais doloroso. Um arrepio subiu pela minha espinha quando percebi que aquilo não era normal. Alguém estava puxando meu cabelo. Instintivamente virei a cabeça para trás e foi aí que eu vi uma mão, ou algo parecido com uma mão. Estava segurando meu cabelo, mas não era uma mão humana. Era grande, ossuda, coberta de pelos grossos e pretos. As unhas eram longas, afiadas, além de me machucar bastante. O braço daquela coisa tinha passado pelo basculante e agora me segurava com força. Meu corpo inteiro ficou gelado. Um segundo de paralisia e de pavor. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar, só sentia a dor do puxão e aquela coisa tentando me arrastar para fora da casa. Meus instintos tomaram conta do meu cérebro e eu pude entender o que estava acontecendo. A minha mão direita se moveu sozinha e agarrou a primeira coisa que encontrou, uma faca que estava sobre a pia. Com as mãos tremendo, eu comecei a golpear aquele braço que estava me atacando, mas aquilo não me soltava. Então eu tomei uma decisão desesperada. Comecei a cortar o meu próprio cabelo para me soltar. O som da lâmina rasgando os fios parecia altíssimo no silêncio da cozinha. O meu coração batia rápido. Depois do que pareceu uma eternidade e muita luta, finalmente eu consegui me libertar. Eu dei um passo para trás, arfando, ainda segurando a faca como se aquilo fosse me proteger. E o rosto daquela coisa. E não era uma pessoa. A criatura estava ali do outro lado do basculante. Seu rosto era um horror que me assombra até hoje. Ele tinha olhos grandes e amarelados, arregalados de um jeito faminto, quase raivoso. O focinho daquela coisa lembrava muito um focinho de morcego. Ele tinha orelhas de porco, coberta de pelos pretos e brilhantes. Aquilo tinha traços humanos. Ele começou a rosnar. Era um rosnado tipo de um cachorro misturado com porco. Eu gritei. Eu dei um grito seco de puro terror. Corri para o meio da cozinha segurando a faca na frente do corpo. Não sabia o que fazer. Não sabia nem se tinha como fugir. A criatura permaneceu ali por um tempo, me observando como se estivesse decidindo se tentaria me pegar de novo ou não. Depois simplesmente sumiu no escuro do quintal. Eu fiquei paralisada, com a respiração ofegante, sentindo o suor escorrendo pelo meu rosto.
O silêncio da noite voltou aos poucos, mas eu sabia que aquela coisa ainda estava por perto. Foi então que me dei conta, a porta da cozinha estava destrancada. Num impulso, corri até ela e girei a chave com força, trancando com tudo. Depois eu fui para a sala e tranquei a porta da frente. Passei o resto da noite sentada, com a faca na mão, tremendo e rezando, para que aquela coisa não voltasse mais. Depois de alguns minutos, um dos meus vizinhos bateu na porta. Ele me encontrou ali, ainda em choque, com o cabelo cortado, de qualquer jeito, e a faca nas mãos. Ele perguntou o que tinha acontecido, porque ele escutou o meu grito. Sem saber como explicar, apenas disse que alguém tinha tentado invadir a minha casa. Ele reuniu-se com outro vizinho e foram para o quintal para ver se encontravam alguma coisa, mas não havia pegadas humanas ali. Eles encontraram pegadas enormes de um animal que ninguém reconhecia. Alguma das marcas estava na parede, como se a criatura estivesse tentando fazer um buraco na parede, bem ao lado do basculante. Os vizinhos ficaram inquietos, mas preferiram não falar nada. Eu nunca contei para ninguém a verdade sobre o que eu vi naquela noite. Me convenci de que era melhor esquecer isso ou deixar de lado. Eu pensei que as pessoas pudessem achar que eu estava ficando louca ou me chamassem de mentirosa. Por mais que eu tente, eu nunca vou conseguir apagar essa memória. Até hoje, quando vejo um basculante aberto ou lava-louça perto de uma janela, eu me lembro daquela cena. A casa ainda está lá. Depois desse episódio, nós construímos um muro bem alto ao redor da casa. Naquela noite, com certeza, o que eu vi foi um lobisomem. Ele tentou me atacar. Boa noite. Aldair, que descanse em paz, trabalhava vendendo serviços funerários e era supervisor de um grupo no qual eu trabalhava. Ele não era de muita conversa, então nos surpreendeu quando, com uma expressão séria, começou a contar essa história. Foi em um desses dias em que precisei levar um caixão até o cemitério, acompanhado de 4 colegas. Por que 4? Perguntei curioso. Afinal, para dirigir o carro funerário, só precisa de uma pessoa. Bem, acontece que para carregar um caixão são necessários 4 ombros, ele respondeu com um sorriso. O falecido tinha perdido a esposa e a filha alguns meses antes e estava completamente sozinho no mundo. Por causa disso, ele deu cabo de sua própria vida. Dizem que quem faz isso nunca encontra descanso eterno. Comentei, tentando deixar a conversa mais interessante. Não se adianta, porque sou eu quem está contando a história. Ele retrucou com firmeza. O falecido era um homem magro, não muito alto, mas sem dúvida foi o defunto mais pesado que já carreguei. O enterro foi estranho. Os familiares choraram muito pouco para não dizer nada. O sol já estava se pondo quando voltamos ao carro funerário e, para nossa surpresa, encontramos os 4 pneus completamente vazios. Tinham sido cortados com tanta violência que era quase impossível consertá-los. Depois de liderarmos aquele cortejo fúnebre até o cemitério, acabamos tendo que pedir carona para voltar para a cidade. Enquanto isso, o vigia do cemitério nos despediu com um olhar sério. O vigia com certeza foi quem ferrou os pneus, comentou meu amigo Nelson, sem dar muita importância ao que o velho tinha falado, e continuou o trabalho. Não foi ele, respondeu Aldair muito sério. Voltamos ao cemitério com pneus novos para o carro. Tinham nos avisado que naquele lugar era comum roubarem carros, mas não destruí-los daquele jeito. Já perto da meia-noite, estávamos todos prontos para ir embora, quando percebemos que um de nós estava faltando. Esperamos um pouco, mas a inquietação só estava aumentando. Não demorou muito para decidirmos procurá-lo. Enquanto chamávamos pelo nome dele, o vigia apareceu, saindo do cemitério como se fosse um morto-vivo, e nos perguntou o que estava acontecendo. Explicamos rapidamente que não encontrávamos Jorge, o nosso colega.
Ao ouvir isso, o vigia ficou sério e perguntou se éramos os caras do carro funerário. Quando dissemos que sim, ele suspirou preocupado e disse que esperava que não fosse nada grave. Continuamos a busca e, quando já estávamos ficando desesperados, finalmente o vimos parado na entrada do cemitério. Ele parecia estar sendo dominado por alguma força sobrenatural. Com muito esforço, conseguiu apenas apontar para o local onde havíamos enterrado o falecido. Ali, sob a luz pálida da lua, 3 túmulos estavam brilhando. Era a sepultura daquela família que agora estava reunida novamente, como nos tempos felizes. Foi então que achei ter visto 3 sombras de pessoas, mas não dei muita atenção até que Jorge conseguiu gaguejar e perguntar: "Você viu isso? Você ouviu aquele som?" "Não vi e nem ouvi nada", menti tentando acalmá-lo, mas isso não foi o suficiente para afastar aquelas 3 figuras que continuavam lá dentro do cemitério. "São eles", disse o vigia. De repente ouvimos um grito: "Esperem, não me deixem aqui." O vigia nos olhou de um jeito interrogador, como se perguntasse se era o nosso colega que gritava. Com um aceno de cabeça eu disse que não. Eu estava acostumado a lidar com mortos dentro dos caixões, mas enterrados já era outra história. O vigia, por outro lado, vivia cercado por esqueletos. "Venham comigo investigar o que está acontecendo", sugeriu ele. Sem muita vontade, aceitamos e começamos a caminhar pelos corredores silenciosos do cemitério, tentando descobrir quem estava falando. Nossas lanternas tremiam em nossas mãos, e a luz fraca não ajudava muito a explorar o terreno. Mesmo assim, conseguimos ver que não havia ninguém ali, apenas uma coruja enorme que soltava seu canto fúnebre. "Quase não acredito", disse um dos meus companheiros que já estava ouvindo a história. "E por que eu mentiria?", retrucou Aldair. "Não ganho nada com isso. Além disso, vocês não são mais crianças." "Eu acredito", interrompi incentivando-o para que ele continuasse o relato. "Estávamos ali dentro", continuou o velho, ainda com aquela dúvida sobre o que tínhamos ouvido. "No final, decidimos ir atrás do engraçadinho que estava nos chamando. Quando estávamos prontos para ir embora, demos meia volta, mas mais uma vez ouvimos atrás de nós: 'Esperem, não me deixem aqui.' Dessa vez não era apenas um grito. A voz soava desesperada, um lamento de partir o coração. Mais nervosos do que nunca, começamos a uma nova busca, agora muito mais minuciosa. Nos espalhamos pelos corredores do cemitério, examinando cada canto, cada lápide ao redor, mas não encontramos ninguém. Começamos a pensar que alguém estava tentando nos pregar uma peça. Então concordamos em ir embora de uma vez por todas e saímos apressados do cemitério. Entramos no carro funerário rapidamente, mas quando estávamos todos prontos para partir, vimos novamente, lá dentro do cemitério, 3 sombras nos chamando com gestos. E mais uma vez ouvimos aquela mesma voz: "Esperem, não me deixem aqui." O vigia, que até então não queria sair do local de trabalho, saiu correndo e pediu carona para casa. No caminho ninguém falava sobre o assunto, mas todos nós estávamos com aquilo na cabeça. "Com certeza, foi só algum engraçadinho tentando assustar a gente", disse um dos meus colegas, mas Aldair permaneceu em silêncio. Isso bastou para entendermos que ele estava falando a verdade. Não há dúvidas que existem espíritos que ainda não sabem que morreram e que ficam vagando por tempo indeterminado até que alguém os avisem que já partiram. "Esperem, não me deixem aqui." Essas podem ser as últimas palavras depois de morrer. Meu nome é Matheus, eu tenho 34 anos, sou enfermeiro e moro em Itapevi, uma cidade na Grande São Paulo. Trabalho no hospital municipal desde que me formei. Há quase 10 anos. A minha vida não é das mais emocionantes. Eu tenho plantões longos, turnos rotativos e constante preocupação com as contas no final do mês.
mas eu gosto do que faço. Cuidar de pessoas, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre me deu um senso de propósito. Talvez seja por isso que nunca reclamei muito da rotina pesada. No início de 2016, comecei a trabalhar em turnos alternados. Um dia era de manhã, outro à tarde, outro à noite. Era cansativo, mas ajudava a pagar as contas. E para ser sincero, eu já estava acostumado com a falta de sono. Foi nesse período que algo aconteceu comigo. Algo que até hoje me faz pensar duas vezes antes de pegar aquela BR à noite. Era uma sexta-feira de junho. Eu tinha acabado o meu turno no hospital pela manhã e fui direto para casa. Tinha plano simples: tomar um banho quente, uma refeição decente e talvez assistir TV ou dormir um pouco. Mas os planos mudaram quando recebi uma ligação do chefe às 3 da tarde. Um dos enfermeiros do turno da noite havia faltado e eles precisavam de alguém para cobrir. Hora extra era sempre bem-vinda, então aceitei sem hesitar. Voltei ao hospital, fiz o meu trabalho normalmente e por volta das 2 horas da manhã eu fui liberado porque não havia pacientes para atender. Peguei meu carro e segui pela estrada que corta a região. Era uma rodovia deserta, àquela hora, iluminada apenas pelos faróis do meu veículo e pelas poucas luzes distantes das casas rurais. O silêncio era quase palpável, interrompido apenas pelo som do motor do meu carro. Sempre achei aquele trecho da BR meio assustador, especialmente porque havia um cemitério ali e eu tinha me esquecido disso. Não sei bem explicar o motivo, mas havia algo ali que era pesado. Foi nesse momento que, ao longe, eu vi os dois. Uma mulher vestida de branco parada no acostamento, segurando a mão de um menino pequeno, que creio que deve ter uns 6 ou 7 anos. Ela fez sinal pedindo carona e eu reduzi a velocidade. Eu não costumo pegar desconhecidos no carro, mas alguma coisa na cena me incomodou. Talvez fosse o fato de estarem sozinhos àquela hora em um lugar tão deserto. Parei e abaixei o vidro. "Boa noite", disse ela, com uma voz calma quase inexpressível. "Pode nos dar uma carona?" Eu hesitei por um momento, mas acabei concordando. Abri a porta traseira e ela entrou com o menino. Ela não disse nada, apenas se sentou em silêncio enquanto se ajeitava. Fechei a porta e voltei para o volante. "Para onde vocês vão?", perguntei tentando soar casual. "Para a entrada da cidade", respondeu ela. "O lugar é depois do cemitério." Eu assenti e comecei a dirigir. Depois de alguns minutos de silêncio, não resisti e perguntei: "Vocês estão aqui sozinhos a esta hora? O que aconteceu?" Ela demorou um pouco para responder, como se estivesse escolhendo as palavras. "Eu briguei com meu marido. Ele ficou para trás consertando o carro. Não quis esperar." Eu franzi a testa, olhei pelo retrovisor e percebi que o menino continuava em silêncio, olhando para fora da janela. A mulher também não dizia mais nada. Aquilo me deixou inquieto. "Que carro vocês tinham?", eu perguntei tentando preencher o vazio. "Era um carro prata", ela respondeu sem muita convicção. Mas algo não fazia sentido. Desde que entrei na rodovia, não passei por nenhum carro parado. Nenhum único farol à distância. E agora, pensando melhor, o vestido dela estava limpo para alguém que estava andando à beira da estrada àquela hora da madrugada. Tentei afastar esses pensamentos. Talvez eu estivesse cansado demais e acabei não percebendo isso. Continuei dirigindo em silêncio, observando o caminho escuro à frente. Quando finalmente cheguei à entrada da cidade, diminuí a velocidade. "Aqui é o lugar certo, correto?", eu perguntei para ela, mas ela não me respondeu. E quando eu virei para trás, o banco traseiro estava vazio. Eu congelei na hora. O meu coração disparou. Eu fiquei sem entender. Em nenhum momento eu escutei quando eles desceram. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Nenhuma sombra, nenhum movimento. Era quase impossível. Eu tinha certeza que eles estavam ali. Eu os vi entrarem no carro. Saí do veículo e olhei ao redor chamando por eles.
Nada, só o vento frio soprando lá fora. Voltei para o carro ainda tremendo e dirigi até o posto de gasolina mais próximo. Eu precisava contar aquilo para alguém. Precisava de uma explicação. Chegando lá, encontrei um frentista de meia idade encostado na parede, fumando cigarro. Eu estacionei, desci do carro e eu estava ainda abalado. Boa noite, eu cumprimentei aquele homem que parecia estar calmo. Você precisa de alguma ajuda? Ele respondeu. Ele me olhou com curiosidade. Eu contei tudo o que tinha acontecido. Ele ouviu em silêncio sem interromper. Quando terminei, ele suspirou e jogou o cigarro no chão, apagando-o com a ponta do sapato. Você não é o primeiro a passar por isso, disse ele com uma expressão séria. Como assim? Perguntei confuso. Essa história já aconteceu antes. Teve muitas pessoas que também passaram pela mesma experiência. Tem gente que diz que uma mulher e um menino perderam a vida em um acidente aqui na BR há alguns anos atrás. De vez em quando eles aparecem pedindo carona para os motoristas para chegarem até o cemitério onde eles estão sepultados. Eu senti um arrepio percorrer a minha espinha. E por que ninguém faz nada? Por que ninguém avisa? O frentista deu de ombros. Quem acredita nessas histórias? Ele comentou. Além disso, parece que eles só aparecem para quem precisa ouvir algo ou ver algo. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça, durante todo o caminho de volta para casa. Até hoje, não sei o que pensar sobre aquela noite. Às vezes me pergunto se foi real ou se minha mente estava me pregando peças. Mas desde então evito passar por aquele trecho da BR à noite. E quando vejo alguém pedindo carona em lugares desertos, prefiro seguir em frente. Essa experiência foi traumatizante para mim. Espero que você possa narrá-la em seu canal. Boa noite. Olá Bruno e olá a todos do canal. Eu me chamo Océlio. Tenho 42 anos e moro em uma pequena cidade chamada Catalão, no interior de Goiás. Aqui o tempo parece passar mais devagar. As casas são simples, algumas ruas são de terra e se misturam com o verde dos campos, e a vida gira em torno do trabalho na roça ou em algumas indústrias que tem por aqui. Eu sou operário, mas confesso que não sou muito disciplinado quando o assunto é trabalho duro. Às vezes, depois de um dia cansativo, tudo o que quero fazer é sentar no boteco, tomar uma dose e esquecer os problemas. Foi exatamente isso que decidi fazer em uma certa noite. O dia tinha sido muito longo, cheio de tarefas para fazer ou coisas para consertar. E a minha mulher, Denise, provavelmente já deveria estar dormindo. Eu não queria incomodá-la, então eu fui sozinho até o boteco de um amigo, um boteco simples que fica a uns 10 minutos da minha casa. Para chegar lá, eu preciso atravessar uma estrada de terra mal iluminada, cercada por mato alto e árvores que balançam com o vento. Naquela noite a lua estava tão cheia e brilhante que parecia iluminar como se fosse o dia. Achei até bonito de um certo modo. Eu estava caminhando tranquilo nos primeiros metros, aproveitando o frescor da noite e pensando na vida. Mas logo, algo à distância me chamou a atenção. Lá na beira da estrada, parado como se fosse uma sombra, eu vi o que parecia ser um bode. Ele era preto, com chifres curvados, e seus olhos pareciam refletir a luz da lua. Ele estava imóvel, como se estivesse me observando e esperando eu passar. Parei por um instante, achando aquilo muito estranho. Eu pensei que talvez aquele bode poderia vir para cima de mim e me dar uma chifrada. Então eu fui passando pelo outro lado da rua, meio que beirando, para ter uma certa distância dele. Bodes não costumam ficar parados assim, olhando para as pessoas. Bem, eu fui passando e dei de ombros, e o bode não fez nada. Ele ficou lá me observando. Eu segui o meu caminho tentando distrair a minha cabeça. Porém, a uns 200 metros à frente, lá estava o bode de novo. Eu me perguntei como que ele chegou ali tão rápido. O mesmo bode preto,
agora estava um pouco mais perto, quase no meio da estrada. Parei de novo. Dessa vez eu fiquei um pouco apreensivo, e ele fez algo que eu nunca vou esquecer. Eu fui chegando mais perto daquele bode, quando de repente ficou em pé como um ser humano, e ele parecia estar maior, e seus olhos agora estavam brilhando em uma intensidade impressionante, e a sua boca, antes fechada, agora se abria com um sorriso macabro, quase como se fosse um ser humano. O meu coração começou a bater forte, e as minhas pernas pareciam ter virado gelatina. Eu tentei dar um passo para trás, mas eu estava incrédulo. Océlio, Disse aquele bode com uma voz grave e rouca, que ecoou pela estrada como se viesse das profundezas do inferno. Eu congelei quando escutei aquele bode falando. Aquilo não era uma alucinação. De fato, ele falou comigo. Eu nem conseguia respirar direito. A minha mente gritava para que eu corresse o mais rápido possível. O bode inclinou a cabeça para o lado, ainda me encarando com aqueles olhos, e riu. Ele deu uma risada alta e gutural, o que me fez sentir desespero, e então finalmente eu consegui me mexer e comecei a correr. Eu nunca tinha corrido tanto na minha vida. As minhas pernas tremiam, mas eu não me importava. Eu só queria chegar em casa, longe daquela coisa. Enquanto corria, eu ainda ouvia a risada daquele bode ao longe, ficando para trás enquanto eu corria. Eu olhei para trás algumas vezes, mas não vi nada. Mesmo assim, eu sabia que aquela coisa estava lá em algum lugar. Quando finalmente eu cheguei em casa, entrei batendo a porta e tranquei tudo. Denise acordou assustada com o barulho e me encontrou no chão da sala chorando e tremendo feito uma criança. Ela tentou me acalmar, perguntando o que tinha acontecido, mas eu não conseguia falar. Eu estava em choque. Depois de alguns minutos, quando finalmente recuperei o fôlego, contei tudo a ela. Falei do bode preto, de como ele tinha aparecido 2 vezes no mesmo caminho, de como ele ficou em pé e falou comigo. Para minha surpresa, ela não duvidou. Em vez disso, abaixou a cabeça e murmurou algo baixinho, como se estivesse rezando. Océlio, você sabe o que era aquela coisa? Você sabe que essa estrada é velha, disse ela. Muita gente já contou histórias sobre coisas estranhas que acontecem por lá. Alguns dizem que é assombrada, outros falam que foram feitos pactos e espíritos presos naquele mundo estão por ali. Eu sempre achei que eram só lendas. Ela não precisou terminar. Eu já sabia o que ela queria dizer. Desde aquela noite, eu nunca mais passei por aquela estrada. Nem para ir ao bar, nem para nada. Até hoje, quando me lembro daquela risada diabólica, eu sinto um calafrio percorrer a minha espinha. E toda vez que vejo um bode, eu fico ansioso, pois tenho medo de que ele fale comigo de novo. Denise disse que eu deveria ter um pouco mais de fé, que talvez aquilo que eu tenha visto era um aviso. Talvez sim, talvez não. O que sei é que aprendi a respeitar certos lugares e certos horários. Algumas coisas, afinal, é melhor a gente deixar quieto.